Os irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Fico muito honrado, agradeço primeiramente a Deus, segundo, ao nosso irmão José Henrique, que abriu aqui a oportunidade para a gente estar ministrando. Confesso, irmãos, que eu sou pequenininho diante da presença do Senhor, mas o Senhor, Ele capacita, Ele também instrui, Ele fala através da boca do teu vaso. Quero agradecer a todos os irmãos que saíram das suas casas. Confesso que fiquei muito feliz por estar aqui já, pelo testemunho, pelos louvores, pelas saudações que foram entoadas em nome de Jesus Cristo. Irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Daqui a pouco eu já vou estar lendo aqui, só vou fazer uma colocação. A gente se conhece sim, há uma longa data. O irmão Zé Henrique, ele falou que a gente posta lá. A gente posta no status, então, do celular. Só quem tem o contato meu vai poder ver. E é uma prestação de contas. Por quê? Porque esse trabalho, ele é direcionado por Deus. E a palavra de Deus fala que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então a gente não posta em Facebook, a gente entrega os alimentos, entrega agasalho para os moradores de rua, mas não divulga esse trabalho nas redes sociais. Somente quem nos ajuda que vai poder presenciar eu fazendo um vídeo na minha casa com a minha esposa, ali com os irmãos que nos ajudam, como o irmão Zé Henrique já disse, eu sou do Ministério Assembleia de Deus Renascer em Jesus, estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, da minha esposa também, e esse trabalho, então, irmãos, foi colocado no nosso coração por Deus, e a gente não divulga ele nas redes sociais, mas quem tem eu no contato, ele vai ver lá, todo mês eu prestando conta do dinheiro que foi investido e para onde foi aquele dinheiro, tudo com ordem e decência para o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como já disse, estou debaixo da bênção do pastor, da minha esposa, e vamos para a palavra, Fiquei honrado de saber que é um encerramento de campanha, e muito feliz também por ver a casa do Senhor cheia, e cheia de pessoas maduras na fé, Pessoas que buscam a Deus e pessoas que eu creio que buscam a palavra, irmãos? Porque a gente sabe, infelizmente, que o inimigo ele está ao derredor, bramando e rugindo, caçando a quem possa tragar. Só que o Senhor ele está ao nosso redor com os seus anjos, Então, vamos abrir sua Bíblia aqui em 2 Reis, capítulo 4, em reverência à palavra do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Porém, eu vou estar lendo o tema da campanha, mas o Senhor colocou algo no meu coração para passar para a igreja, e depois que eu cheguei aqui, que eu fui entender o porquê que o Senhor quis trabalhar desta maneira, amém? Capítulo 4 de 2 Reis, se inicia assim: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu Eliseu: que tenho eu de fazer? Diz-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas todas as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Somente até aqui. Eu estou com uma tosse, mas irmãos aí, sabe, a gente trabalha com máquina pesada, às vezes fica na poeira, às vezes está numa máquina que tem ar, às vezes sai da máquina e sai para fora da máquina, e ali a gente acaba pegando um pouquinho de tosse. Mas não se preocupa não, tá bom? Não é Covid não, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor colocou algo no meu coração, porque essa é uma palavra linda de se escutar. É uma palavra bonita de você ouvir, de deixar de entrar no teu coração. Mas para chegar em 2 Reis, capítulo 4, para chegar até Eliseu, até chegar essa viúva, até chegar ao azeite, às vasilhas, precisou algo acontecer. E o Senhor pediu para mim começar com Elias, o profeta Elias.
O profeta Elias começa dizendo, aqui em 1 Reis capítulo 17, primeiro Deus apresenta a Elias a Acabe, um rei que estava reinando, um rei que estava destituído para reinar sobre ali pessoas, sobre um exército, sobre uma multidão de pessoas. Só que este rei Acabe, ele tinha uma aliança com Jezabel. Ele se casou com Jezabel, uma mulher terrível, uma mulher sanguinária. E este homem aqui, ele precisava de uma correção. Só que o interessante é que Deus, ele coloca Elias aqui em 1 Reis, capítulo 17, mas você não vê falar da descendência dele. Você não vê falar quem era o pai, você não vê falar quem era a mãe. E sabe o que o Senhor já pede para mim falar para a igreja? Que hoje muitos lugares estão preocupados em trazer pessoas eloquentes, pessoas que vão rodopiar, vai digitar o seu CPF, vai revelar seu CPF, vai fazer tudo aquilo que mexe com o teu emocional. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo não está na boca dele. Deus, ele introduz Elias aqui no capítulo 17 de 1 Reis. Só que o interessante não é para profetizar bênçãos, mas sim para profetizar ruínas. Porque Acabe tinha fazido com que todo Israel se prostrasse diante de ídolos, se prostrasse diante de deuses falsos. Ele corrompeu a toda a população. E naquele momento que Deus introduz Elias aqui no capítulo 17, é para um conserto. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Elias disse a Acabe: sobre a minha palavra. Ele não disse sobre a palavra de Deus, ele disse: sobre a minha palavra não haverá chuva durante 3 anos. Você está entendendo qual é a diferença entre um homem de Deus e uma pessoa que só vem para mexer com o seu emocional, para dizer que Jesus vai entrar na tua casa, vai fazer Irmãos, Jesus já está na tua casa, senão você não estaria aqui. Só que o interessante é que quando Elias, ele profetiza que não haveria chuva durante 3 anos, o interessante é que o Senhor falou comigo, e eu já testifiquei, já pude testificar nesse testemunho da irmã. Porque eu fiquei preocupado quando o Senhor me deu essa palavra, para começar aqui em capítulo 17 de 1 Reis. Porque eu falei: Senhor, mas espera lá, o que o Senhor quer que eu passe para a igreja? Mas hoje já testificou. Porque Elias profetizou que haveria seca, mas isso também atingiu a ele. Não quer dizer que eu e você, por ser homens de Deus e mulheres de Deus, não vamos passar por lutas e por provações. Até mesmo as palavras que Deus nos dá para profetizar pode também acarretar sobre as nossas vidas, porque nós estamos no mesmo ciclo, nós estamos na terra, a terra jaz do maligno, mas eu e você, nós não somos daqui. Eu e você, nós não pertencemos a esta terra. Aleluia. Nós só estamos de passagem. Só que quando passa alguns dias, aí Deus pega e fala para Elias, fala assim: ó, você sai daí e vai para um lugar que eu já determinei, que os corvos vão te levar alimento e você vai beber de um ribeiro. Irmãos, quando a palavra de Deus pega e fala, sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus, irmãos, é tão interessante que às vezes você vai pregar em certos lugares e a pessoa está ouvindo a palavra, ela sabe que existe a Bíblia, ela conhece até mesmo algumas passagens, mas quando você começa a pregoar, começa um ponto de interrogação na mente dela. Irmãos, a palavra é viva e eficaz. O mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que pediu para Noé fazer aquela arca e durou 120 anos a construção, é o mesmo Deus que está contemplando a mim e a você dentro desta casa de oração. Glória a Deus. Você acha que se Deus te der uma ordem, Ele já não vai ter suprido ali o alimento, a água para você? Você acha que se Deus te der uma ordem, ó, você vai lá e vai profetizar contra aquele reino, porque aquele reino está todo errado? Irmão, não fica com medo não. Não fica com medo não. Eu sou novo na fé.
Só 6 anos só que o Senhor me resgatou. Fui batizado com 12 anos na congregação, fui dar uma volta para o mundo. Perdi tudo que eu tinha, família, tudo. Mas o Senhor disse: a tua alma me pertence e eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Você pode correr para tudo quanto é lado, você pode fazer o que você quiser, igual Jonas. Jonas, além dele correr, ele pagou. Tem muito crente que paga pela sua dor. Jonas passou só 3 anos dentro do ventre, eu passei vários. Se um dia Deus permitir, eu vou contar meu testemunho para os irmãos. Naquele instante, irmãos, que Elias tinha profetizado, Deus deu uma ordem aos corvos para levar o alimento de dia e de noite. E hoje em dia, o servo e a serva de Deus têm se acovardado. O servo e a serva de Deus têm se acovardado. Deus manda ir lá e profetizar. Deus manda ir lá e falar na cara daquele que está todo errado, e ele não fala. Passa a mão na cabeça. É por isso que muitas igrejas têm pessoas doentes que dormem na casa do Senhor, porque bebe e come indignamente do corpo e do sangue de Cristo. E aí estão todos doentes dentro da casa de Deus, porque Deus manda fazer, ele teme. Deus manda fazer, ele recua. Se Deus mandar, irmão, vai lá e faz. Não fica com medo não, porque Deus, ele providencia tudo. Pode se levantar quem for contra a tua vida. Agindo Deus, ninguém vai impedir. Agindo Deus, ninguém vai impedir. O ribeiro secou. Aí Elias olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: a carne está vindo, mas a água acabou, pai. Aí Deus falou assim: ó, pega e vai ter uma viúva, porque eu já preparei que ela vai cuidar de você. Irmãos, Deus, você não precisa entender a Deus, você precisa só obedecer. Entender você não vai conseguir, só quando nós chegar lá em cima, você vai falar: poxa vida, olha, como eu podia ter encurtado minhas lágrimas, minhas dores. Naquele momento que Deus prepara, irmão, uma viúva, naquela época, viúva, ela vivia de doações. Se ela não tinha um homem, um provedor dentro do lar dela, ela tinha que viver de doações. Olha como é que acontece. Ele pega e manda uma viúva sustentar aqui o homem de Deus. E é dessa forma, ele chega lá, a viúva está para fazer ali um cozido, um bolo, ali um pãozinho para ela comer, ela e o filho dela. E aí ele chega com ousadia e fala: não, tudo bem, você vai fazer. Só que você não vai fazer para você, você vai fazer primeiro para mim. Irmãos, olha isso. Sabe o que o Senhor está falando? Quando Ele mandar e você for, já vai estar tudo preparado. A primeira parte vai vir para você. Aquela mulher identificou o homem de Deus, porque identificar um homem de Deus é assim: ele tem que chegar, falar que está debaixo da bênção do pastor, da esposa. Um dia me chamaram para pregar lá em Garça. Meu primo, ele gosta de rejeitar a agenda para mim lá, olha só. Aí foi tão de Deus que Deus não tinha colocado no meu coração de estar indo, porque tem lugar que você não pode ir não, irmão. Tem lugar que se Deus mandar você vai, mas se Deus não mandar, não vai não. Você pega a prova com a mão. Verdade. Aí meu primo mandou um áudio para mim, dele falando assim: ó, manda o cara aí mandar a foto para mim, fazer um cartaz para ele vir pregar aqui. Eu falei: meu Deus do céu, como é que o cara, um pastor de uma igreja vai colocar uma pessoa, um cara que ele nem conhece, nem sabe quem que é, me tratando dessa forma? Não que eu sou merecedor, não sou não, mas pela maneira dele falar. Então quer dizer que ele nem me conhecia, e através do meu primo ele estava me chamando para pregar. Fala para o cara. Eu falei assim: irmão, fala o seguinte, eu nem gosto que me coloque em cartaz, porque eu não sou ninguém. A palavra de Deus fala lá em Mateus 20, versículo 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu não preciso de glória, ninguém aqui precisa de glória. O dono da glória, ele já tem a glória. Glória a Deus. Voltando aqui para a palavra. Aí Elias, depois de 3 anos e meio, se não me falha a memória, aqui ele pega e está ali, vai para a caverna, vai para um monte de lugar. O anjo aparece para ele, fala para ele continuar, comer o pão, e que a caminhada dele é longa. Só que ele tinha que terminar o que ele começou. Porque é assim, muitas das vezes nós queremos começar, mas nós não queremos terminar. Sabe por quê? Porque o fardo vai começando a pesar. Vai começando a pesar. Esses dias, irmãos, olha, eu sou prego assim, irmão. Pelo que o Espírito Santo vai falando, eu vou
ministrando. Esses dias eu vi uma pessoa que estava na presença do Senhor. Ele era um homem de Deus, creio que Deus ainda vai dar uma oportunidade. E ele abandonou a esposa, de caminhada com ele, de joelho, mulher de oração. Pegou uma novinha lá, casou com essa novinha. Aí eu vi postando esses dias atrás, fechou 7 igrejas, fechou. A maioria do povo da igreja voltou para trás, porque não estava servindo a Deus, estava servindo ao homem. Porque se estivesse servindo a Deus, procurava outro ministério sério e continuava a caminhar. Aí postou assim, ó: o que Deus te traz não te acarreta dores. Aí eu pensei comigo, poxa, acho que a cruz de Jesus era de isopor. Eu acho que os chicotes que açoitaram Jesus, eu acho que era aquelas fitinhas de aniversário, sabe que você sopra assim, que é aquelas fitinhas? Irmãos, olha a vida desses profetas, olha a vida desses homens de Deus, o que eles passaram. Nós não somos dignos de citar alguma dessas pessoas aqui e querer questionar, como muitos fazem com Pedro. Quero chegar lá em cima, lá, acertar as contas com Pedro. Todo mundo mete, né? Fala de Pedro, que Pedro era bravo, Pedro era isso, Pedro era aquilo. Só que Deus fez uma promessa sobre a vida dele e cumpriu. Quando aqui o profeta Elias tem que voltar para falar com Acabe e derrubar ali os postes ídolos, os deuses de Baal, ele volta e tinha alguém chamado Obadias. Este homem, ele quando teve essa seca, e Baal, que o deus de Acabe, né, que reinava lá com ele, Deus falso, ele pegou e quis matar os profetas de Israel. Só que este homem, Obadias, separou de 50 em 50 numa caverna. E o filho de Acabe, Jorão, ele emprestava dinheiros para aqueles que trabalhavam dentro do reino, para eles pagarem a juro. Esse homem aqui, Obadias, ele emprestava dinheiro de Jorão, filho de Acabe, para que pudesse sustentar os profetas de Deus dentro das cavernas. E para você entender, quando Elias volta e faz todo aquele cenário, se apresenta diante de Acabe e fala para ele: olha só, é o seguinte, passou-se os 3 anos e meio, se não me falha a memória. Agora, se Baal é Deus, serve a ele. Mas se o Senhor é Deus, vamos servir a ele. Porque tem muita gente que vem para a igreja, mas fica puxando 2 pensamentos. A palavra de Deus fala que nós temos que seguir e servir a um Senhor, porque ou há de agradar um e desprezar o outro, ou você vai fazer mais para um e fazer menos para o outro. Olha que interessante, né? Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, glória sabemos das maravilhas que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, mas nós limitamos a Deus. Não, até aqui o Senhor vai, Deus, mas daqui para frente deixa na minha mão. Não é assim. É que nem já foi dito hoje. Se eu e você já entregou a vida para Jesus, é dele. Não tem mais essa de livre-arbítrio. Glória a Deus. Livre-arbítrio não é para cristão, não. Livre-arbítrio é para quem está no mundo. Pode beber, pode fumar, pode fazer o que quiser. Se prostituir, só não vai poder entrar no céu. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Santo até é teu aqueles que nome, pregaram a palavra, libertaram, curaram em nome dele. Vos não te conheço. Mas eu curei, eu profetizei, mas foi em meu nome. O sacrifício foi meu. Olha as mãos curadas. É dessa glória forma, a Deus. irmãos. Santo é teu nome. Naquele momento, quando Elias fala para Acabe fazer ali um altar, pegar ali um novilho cevado e clamar a Deus de Baal, aqueles homens começaram a clamar, os profetas de Baal começaram a clamar, a fazer ali um reboliço. E o interessante é que Elias zombou da cara deles: eu acho que seu Deus está dormindo, grita mais alto que ele vai acordar, ou senão ele deve estar viajando, tirando umas férias. Irmão, porque o homem de Deus, ele tem legalidade, tá bom? O inimigo não pode se levantar quantas vezes, irmão. Se você estiver na fiação com Deus, se você estiver na presença, não estiver em pecado, irmão, o diabo se levanta 1000 vezes, ele vai cair em 1001, porque ele já foi derrotado na cruz. Você não está entendendo? Naquele momento que eles clamavam e gritavam a Baal,
Elias só olhava e falava, não vai adiantar nada. Aí Elias, a primeira coisa que Elias fez foi o quê? Consertar o altar. Ajuntou tudo ali, ó, consertou, deixou tudo bonitinho para Deus. Porque para Deus, irmãos, tem que ser o de melhor. Para Deus tem que ser o de melhor, irmãos. Não é querendo se aparecer ou querer trazer status para mim, não. Mas quando a gente vai fazer as coisas para os moradores de rua, a gente compra tudo da melhor qualidade. Tudo da melhor qualidade, para como se fosse para nós comer. Para que seja o de melhor para eles também. Porque ele tem missionários, tem pastores, tem evangelistas, tem diáconos, tem missionárias, tudo ali jogado. Sabe por quê? Que às vezes não suportou o peso. Elias, presta atenção. Elias aqui, depois de consertar o altar, clamar e descer fogo do céu, o que aconteceu com Elias? Por causa de uma mulher, uma palavra que a mulher lançou, ele correu, ele se escondeu, ele fugiu. Sabe o que acontece? Ele estava preparado espiritualmente, mas ele estava preparado espiritualmente, mas mentalmente não. Ele era homem de Deus, ele é homem de Deus, fez tudo aquilo na presença do Senhor, mas sobre uma palavra de uma mulher que ele sabia que era sanguinária, ele correu, se desesperou, e ele pensou que estava só. O Senhor falou, que rapaz, tem mais de 7.000 aí guardado aí, pode ficar tranquilo, mas eu vou aliviar um pouquinho o seu fardo. Vai lá, você vai achar um homem chamado Eliseu. E aí que Eliseu entra na história. Depois de tudo isso que Deus fez na vida de Elias, Deus levanta Eliseu. E Eliseu começa seu ministério. Eliseu, ele ali fica do lado de Elias. Ele teve até a oportunidade de deixar Elias e falar assim, não, tudo bem, eu estou cansado, já que você não quer que eu te acompanhe, pode ir você mesmo. Mas não, ele acompanhou. Ele falou assim, não, daqui, não me aparto do teu lado. Mas você sabe por quê? Porque ele estava querendo porção dobrada. O que eu e você quer aqui nesta noite? Glória a Deus. É só as vasilhas cheias de azeite? Ou nós estamos buscando algo maior? Quem aqui está buscando algo maior? Quem aqui está buscando algo que ainda os olhos não viram, o ouvido não ouviu e ainda não subiu ao coração do homem? Nós estamos aqui buscando a salvação. Nós estamos aqui buscando a coroa da vida eterna. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Santo é o teu nome. Irmãos, nós não é nada. Olha aqui, isso aqui foi tudo crack que deixou sequelas. Por causa disso eu vou parar de pregar a palavra? Mas não vou mesmo. Só se Deus mandar parar. Só se Deus falar assim, agora Elias, pode parar que eu vou levantar Eliseu. Me arrebatar aí, não tem o que fazer. Irmãos, o carro que está ali não é meu. A casa em que eu me abrigo não é minha. É tudo de Deus. Foi tudo providência de Deus. Aí as pessoas querem chegar se achando. Olha esses profetas, olha o que esses homens de Deus passaram. E muitos ainda como Jó. Jó, que era um homem íntegro, reto, desviava-se do mal, passou uma provação tremenda, não sabia nem por que estava passando aquela provação, não sabia. Mas depois que ele orou pela vida daqueles homens, os amigos dele, Deus restituiu tudo em dobro. Irmão, agora nós que é crente, vamos falar a verdade, eu falo nós que eu sou o primeiro. Nós que é crente, passa uma provinha, já quer parar de servir a Deus, já quer, não, eu não vou hoje na igreja, porque olha só o testemunho dessa irmã. Vou sair daqui edificado pela palavra e pelo testemunho. Glória a Deus. Quando Deus pede para Elias ungir Eliseu, ele unge Eliseu, passa a capa sobre ele, Eliseu começa a seguir ele, e aí quando Elias é para ser arrebatado numa carruagem de fogo, Eliseu pede a porção dobrada, continua na cola de Elias, e ali ele recebe a porção dobrada. E aí é onde a gente vai chegar nessa viúva, nessa mulher que correu até atrás de Eliseu, para ali dizer a ele que o seu esposo era homem temente de Deus, e ali os credores vinham buscar os seus 2 filhos, porque assim, se a mulher, o esposo morresse, os 2 filhos, os filhos homens,
Era eles que tinham que sustentar a casa, é através dele. Porém, este homem morreu e deixou uma dívida com o reino. Deixou uma dívida. Sabe quem era esse homem? Obadias. Este homem era Obadias. Este homem é quem sustentava os profetas, pegava emprestado lá do filho do rei, Jorão, para sustentar os profetas de Deus dentro das cavernas. Você sabe o que o Senhor está falando? Eu não fico devendo nada para ninguém. Glória a Deus. Eu não devo nada para ninguém, porque tudo que está sobre esta terra é criação dele, tudo é dele. Só para você entender, um fazendeiro muito rico, eu escutei esse testemunho. Ele se levantava todos os dias na sua fazenda e olhava para o campo e eu falava assim: obrigado, meu Deus, obrigado por tudo isso que o Senhor me desse, porque não tinha nem um carro para andar, hoje sou milionário, trilionário. E estavam tentando acabar uma construção de uma congregação, e chegaram até esse irmão e falaram: irmão, nós precisamos de 50 mil reais para terminar aquela congregação, e a necessidade da obra está tremenda, porque naquele bairro não tem congregação, e os irmãos estão tendo que se deslocar de longe. Ele foi lá, fez um cheque: fica tranquilo, está aqui os 50 mil reais. E todo dia ele se colocava de pé na fazenda e olhava e falava: obrigado, meu Deus, por tudo que tu me destes. Aí uma vez os irmãos atrasou uma semana de pagar isso para ele, e ainda assim mesmo ele se levantou no decorrer do dia e falou para Deus: olha, Senhor, obrigado por tudo que tu me deste, tudo isso aqui foi o Senhor que me deu. Aí Deus soprou no ouvido dele: pois é, tudo isso foi eu que te dei, mas porém ainda te dei os 50 mil reais, né? Na hora, irmãos, ele pegou o telefone e falou assim para os irmãos: irmãos, pode encerrar essa promissória, pode rasgar, porque vocês não me devem mais nada, porque tudo que eu tenho é de Deus. Glória a Deus. Quando aquela mulher procura Eliseu, ela sabe que estaria procurando um homem de Deus, e sabia que Deus tinha depositado sobre a vida dele uma unção. Deus colocou a unção na vida dele, através da vida de Elias, e ali ele continuou o ministério de Elias. Olha para você ver. E quando Eliseu pede para ela, falou assim: o que você tem em casa? O que você tem em casa que eu posso fazer por você? Aquela mulher falou assim: eu não tenho nada, porém eu tenho um pouquinho de azeite. Você sabia que às vezes nós somos tão assim despercebidos, que o que Deus entregou para nós, a gente acha que é tão pouco que não pode ser multiplicado? Você sabia que algo está dentro de você, que Deus já colocou em você, você até percebeu, mas achou pequeno demais? Aquela mulher de primeira mão, ela falou que não tinha nada, porém ela lembrou do pouquinho de azeite. E é aí que o Senhor quer multiplicar. Aquilo que Ele já depositou na tua vida, aquilo que Ele já entregou, colocou nas tuas mãos, é o que Ele quer multiplicar. Porque o que foi multiplicado foi o que estava dentro da casa. Está entendendo? É o que está dentro da casa que tem que multiplicar. É o que está dentro da casa que tem que trazer os que estão de fora. Sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Aleluia, Pai. Tem que multiplicar de dentro para fora. Por quê? Porque Eliseu falou assim: agora que você encheu todas as vasilhas, vai, vende, paga os credores e vive no resto. Você não está entendendo? Você é o azeite, as vasilhas que estão por fora, é você que vai encher essas vasilhas que estão vazias aí de fora. Muitos drogados, muitas prostitutas, muitos no vício do alcoolismo, precisando de azeite, e é você que vai dar esse azeite para eles. Tem que sair de dentro, o azeite é de dentro. Pode até ser insignificante para você, mas quando você falar para Deus: Deus, então multiplica, eu quero ver o Senhor operar na minha vida, multiplica o que o Senhor tem colocado em minhas mãos, você vai ver que o Senhor vai multiplicar. Naquele momento, o azeite só parou porque as vasilhas pararam. Só que tem um detalhe: Eliseu era homem de Deus. Eliseu foi exemplo de Elias.
Elias foi exemplo para Eliseu, e Eliseu acatou o exemplo de Elias. Só que se você andar mais um versículo, mais um capítulo, você vai se deparar com a cura de Naamã. Só que ali tem um servo que se chama Geazi, e esse foi colocado uma lepra sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque ele não seguiu o exemplo de Eliseu, e sim correu atrás do ouro e da prata de Naamã. Tem muito homem de Deus que não quer servir e nem seguir o que o seu líder está impondo, mas sim querendo fazer da maneira dele, e aí é onde dá errado. É aí aonde dá errado, porque nós temos que estar debaixo da santificação e debaixo também da autoridade do santo da casa, que é o pastor que Deus levantou. E por muitas das vezes não dá certo. Irmãos, eu já passei cada uma, já fui colocado de banco, em igreja grande, eu dando certo, irmãos, mas eu passei o processo, e hoje Deus, pela misericórdia dele, me levantou como um pastor. Estou aqui fazendo a obra, tenho minha família, graças a Deus, tenho 2 filhos que estão no caminho de cristão, tenho 2 filhos que estão no caminho da perdição, mas o Senhor tem poder sobre a vida deles. Mas eu não posso desanimar, eu não posso parar pelas adversidades que o inimigo coloca sobre a minha vista. Eu não posso deixar de buscar o reino do céu e a sua justiça para querer buscar ouro e prata. Eu não posso parar de pregar que Deus cura, liberta e salva e leva para morar no céu, porque meus 2 filhos ainda estão no mundo. Eu tenho que pregar o que eu acredito. A fé vem pelo ouvir. A fé é as coisas que a gente não pode ver, mas sim que a gente crê. Glória a Deus. E aquela mulher, ela creu, ela acreditou que aquele homem de Deus podia suprir as suas necessidades. E quando aquele homem de Deus lembrou que Obadias era o servo que sustentou a casa de Deus, profeta de Deus, irmãos, Deus multiplicou o que estava dentro da casa, e ela vendeu, pagou a sua dívida e ainda viveu do resto. Sabe o que o Senhor está falando? Faz a minha obra, que da tua vida cuido eu. Glória a Deus. Pode até não ter chegado a hora e o momento, sabe por quê, irmão? Mas dói, fala a verdade, dói ou não dói? Tem tanta coisa ainda que Deus prometeu para mim que ainda não se cumpriu, e eu fico ali esperando, às vezes eu falo, Senhor, mas e aí? Será é agora? Não. Eclesiastes 3:10, há tempo para todas as coisas, há tempo para abraçar, há tempo para se afastar, há tempo para juntar pedra, há tempo para espalhar, há tempo para tudo. Você sabe o que o cristão mais está sofrendo na face da terra nesses últimos dias? É de ansiedade, é de preocupação. Irmãos, está esquecendo do Deus que serve. Irmãos, o mesmo Deus que Elias clamou e desceu fogo do céu, não foi só uma vez não, depois mais 2 vezes ainda, matando homens, mais de 50 homens, é o mesmo Deus que nós servimos agora, irmãos. A gente tem diminuído Deus muito. Nós temos que ficar envergonhados, porque muitas das vezes nós queremos ver o operar de Deus. Só para encerrar, que Deus manda dizer, Moisés, quando clamou lá que o povo do Egito vinha vindo atrás dele, Deus pegou e falou assim, rei, pega o teu cajado, toca na água. Só que a água não foi se abrindo, ela veio se abrindo de lá para cá. Às vezes Deus vem na contramão e nós não entendemos. Nós não estamos vendo o operar de Deus e achamos que Ele desistiu, que Ele largou mão de nós. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Do resto, Deus está com as mãos estendidas para abençoar o povo. Glória a Deus. Santo é O teu Senhor está com as nome, mãos Pai. estendidas e os seus ouvidos estão abertos para ouvir o meu e o teu clamor. Por que nós diminuímos tanto Deus? Por que nós nos colocamos Deus tão pequeno ao nosso lado? Hoje em dia você vê pessoas aí clamando a Deus, mas depois claro que entra para dentro de casa profetizando ruína, esse não vai, aquilo ali não tem mais jeito. Não, irmão, sua boca foi feita para profetizar coisas de Deus. A Bíblia fala que uma fonte não pode jorrar 2 águas, ou ela é doce ou ela é amarga. A árvore é conhecida pelo fruto, e não está pensando que você vai dar fruto, você não vai levar pedrada, que é aí que você vai levar pedrada. A árvore que dá fruto é que leva pedrada. Eu não sei porque Deus tomou essa direção.
mas tem direção. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E Glória a o que eu quero dizer para Deus. você, o que Deus colocou no meu coração, é que para chegar aqui em 2 Reis capítulo 4, para que aquele azeite multiplicasse, teve que ser pago um preço. Aquele homem, Obadias, sustentou os profetas do Senhor, e por muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo demais para o Senhor. Eu louvo a Deus, fiquei muito feliz de estar dentro da casa de oração dessa forma. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai em muito lugar levar a palavra, é um mexendo no celular, é o outro falando do final de semana que passou, e aqui não, eu me alegrei, porque eu vi homens e mulheres de Deus prestando atenção no culto, Glória a Deus. prestando atenção Santo é naquilo teu que o Senhor nome, estava Pai. falando ao decorrer do culto. E assim eu encerro essa mensagem, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Glória a Deus. Santo é teu nome. Glória a Deus.